Ô, Thay, deixa eu te perguntar uma coisa. Ultimamente, então… Bom, começou então o provador da Thay, pelo que eu tô entendendo na linha do tempo. O provador da Thay começou a virar uma coisa muito grande. Aí as pessoas falaram, Thay, tem que abrir essa conta Esse de Instagram. E aí você, de repente, começa a ver os números subindo. Porque você entrega uma personagem que não tá exatamente no lugar do vazio que você espera no Instagram. Você, por exemplo… Eu me lembro da questão… A pandemia trouxe isso, né? Aquele deslocamento entre Gabrielas. O paradoxo Gabriela. Que a gente tinha a Pugliese, que num determinado momento tá numa festa e fala… foda-se a vida, e eu vivo a vida, o que quer que seja. E todo mundo vê aquilo como muito insensível. A gente começa a perceber que o Instagram era uma vitrine tóxica para um tipo de vida que não existia. E você tem a Prioli, por exemplo, que usa o Instagram como uma plataforma também de educação, para falar, enfim… falar sobre questões políticas ou questões sociais com maior densidade, e aí as pessoas começam a se educar através daquilo. Então você começa a perceber um deslocamento entre criadores de conteúdo que estão ali e sem nenhum tipo de não estou fazendo uma crítica, só que estão oferecendo entretenimento falso. Todo entretenimento tem uma carga de falsidade, mas relativamente inócuo e vazio, por um lado, e curadores do outro, que começam a injetar mais personalidade. E você meio que surfou essa onda de pessoas que estão te acompanhando, não só porque você é gata, porque eu acho que você é, mas também porque você entrega algo… Pega essa galera que falava que eu não podia ser modelo. Mas porque você também entrega algo mais além da tua beleza, e porque mais você entrega humor, leveza, crítica social… você dá risada da elite, ou da burguesia, ou da classe média alta, tanto homens quanto mulheres. Você faz disso tudo uma comédia da vida privada. Então você pega esse deslocamento entre o influencer, blogueirinha, como a gente falava pejorativamente, por um deslocamento de criadora de conteúdo que começa a mostrar seu estilo de vida e fazer uma curadoria estética, vamos chamar assim. Eu não sei se eu tô fazendo a leitura correta. Apesar de um pouco pomposa, mas correta. E aí eu fico me perguntando, tem muita gente que tá saindo do Instagram nos dias de hoje. Porque, primeiro que você não sabe como o algoritmo funciona, você deve ter várias editorias, será que eu vou ter que fazer reels? Será que eu vou fazer carrossel? Será que eu vou começar a postar mais nos stories? Os números cresceram, e a gente fala, não, eu não me importo com o número, e eu concordo com você. Mas se eu for se todas as minhas fichas estão na criação de conteúdo, as marcas vão se importar por conteúdo. Você é o triunfo da conta de médio porte, né? Que a gente começou a falar muito de pouco tempo pra cá, de 2 anos pra cá. Né, os micro-influencers, os nano-influencers. Você é o triunfo dessa nova categoria com alto engajamento. E agora a gente fala de alto engajamento como uma métrica para contratar influencers. Porém, olham para você e falam assim, continua crescendo, né? Aí de você se cair um número. Se de 140 e sei lá quantos que você tem hoje, você passar para 130. Ou se você tiver uma estafa mental, porque você tem que produzir conteúdo o tempo inteiro… Você, de alguma maneira, a gente estava até falando aqui que hoje em dia todo mundo que vende qualquer coisa tem que ser um criador de conteúdo. Isso começa a gerar uma ansiedade insuportável. A mim gera. E a você? Não, você leva com leveza? Eu levo, Facundo. Que da hora. Eu levo muito tranquilo, assim, eu não tenho… Tem trabalhos piores, né? Eu acho, Facundo, eu acho assim… hoje eu acho que eu consigo fazer tanta coisa hoje em dia, Facundo. Se isso não der certo, eu vejo outra coisa. Eu já tô escrevendo minha peça, sabe? Fala da tua peça um pouquinho depois. Nem tenho, assim, tem 4 folha escritas. Mas assim, a questão é que eu tô sempre eu não tenho medo. Depois que eu descobri que eu sou capaz, assim, eu não tenho medo. Facundo, eu sou muito… Eu sou uma pessoa muito… É que eu te falo, quando eu dou minha palavra que eu vou fazer, eu faço muito impecável tudo na minha vida. Então não tenho medo. Acho que quando a gente é impecável com o que a gente faz, é difícil a gente ter o medo do amanhã, entendeu? Eu adoro essa palavra, impecável. Eu sou muito impecável com o que eu faço, assim, e com o que eu falo. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo na internet. Muito cuidado. Eu penso muito antes de falar. Até porque
se eu quero comunicar, eu não posso impor, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes as pessoas discursam para quem para pessoas que já concordam com o que ela está falando. E aí a gente não muda nada, né? A gente precisa colocar a semente exatamente da conversa em quem discorda da gente. Então, para isso acontecer, você tem que Então, por exemplo, eu não falo a palavra feminismo no meu Instagram, tá? Mas eu sou uma mulher que vive o feminismo, né? Eu moro numa cidade diferente do meu marido, dos meus filhos, eu que banco. Por que você não usa? Porque aí que vem. Porque, Facundo, muitas pessoas, muitas mulheres não gostam dessa termologia. E essas pessoas que não gostam dessa termologia são as que mais precisam entender sobre a importância. Então, eu planto uma semente. Então, assim, eu tô ali nos stories, de repente eu falo, gente, sei lá, que prazer passar esse cartão de crédito. Aí eu conto a minha história. Porque eu fui chamada de golpista. Mas você se considera feminista? Porque é uma luta tua? É uma coisa que você se preocupa ou não? Você fala, não é minha luta. Luta é uma coisa que eu não falo também. Eu sou eu gosto muito, eu não gosto de dar peso. Eu gosto de, sabe assim, é um assunto que me importa. É uma coisa que me importa. Mas você não identifica como feminista? Não. Tá tudo mas certo, eu sou super, é uma coisa que me importa, mas eu vivo muito o que eu consigo. Porque daí, Facundo, se eu começar a falar isso, e eu não vou viver, aí complica pro meu lado. Então, o que eu posso fazer hoje? Eu posso falar, por exemplo, eu sempre falo isso sobre a liberdade financeira, né? Que é a liberdade que proporciona as outras liberdades. Por mais que a mulher seja dona de casa, eu sempre falo isso. Casamento, se não fosse sociedade, não começava com contrato. Então, casamento é uma sociedade. E você tem que falar sobre o dinheiro. Então, desde o primeiro minuto. Então, não, mas eu vou ficar em casa. Ótimo, é um super trabalho ser dona de casa. Mas e cadê o contratinho com o marido pra entender qual vai ser o budget? É R$100. Quanto você vai ter? Pra você ter o mínimo de liberdade, né, sua. Até pra você não ficar presa num casamento tóxico por necessidade financeira. Exatamente. Então, assim, o empreendedorismo é um veículo também pra escapar dessa opressão. Mas enfim, desculpa te interromper. Não, então é assim, então eu lido muito com esses, então, são temas que eu vivo na minha vida, né? Então eu sempre falo isso, que eu gosto de usar, Facundo, a minha história pra contar a minha história, né? Pra talvez libertar outras histórias, sabe? Eu não quero impor o que faz sentido na minha vida pro outro, porque a gente vive em perspectivas tão diferentes, né? Então eu conto a minha história, às vezes é um clique que dá na pessoa. Eu já recebi muitas mensagens de mulheres que se separaram porque entenderam que não estava dando certo, ou mulheres que abriram o próprio negócio, ou mulheres que conversaram com o marido sobre dinheiro, né? A gente tem que falar sobre dinheiro. Até voltando a falar também sobre... Porque o dinheiro é uma coisa que ninguém pode falar, né? Todo mundo é assim, o artista então não pode falar que vende a arte.